O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Nesta semana nós, acompanhando a liturgia, os jovens que foram, na primeira leitura, os jovens que foram martirizados pelo rei porque não se dobraram, no sentido de negar a sua fé e admitir a fé no Deus do rei que se achava Deus também, e que não é. Tanto que esses jovens sofreram, mas conseguiram derrotar os inimigos, que é o que o texto que hoje nós estamos ouvindo, né, de reconsagração do templo, que eles fizeram, porque os pagãos haviam, né, profanado o templo, né, entrado, quebrado, sujado, porque os inimigos da fé não fazem outra coisa a não ser isso mesmo, né? Aonde passam só deixam bagunça, só deixam sujeira. E eles purificaram o templo e reconsagraram. Assim como este santuário, no dia 5 de dezembro agora nós vamos celebrar a memória da sua dedicação. O espaço, todo o espaço é sagrado. Todo o espaço da criação é sagrado porque Deus criou tudo. Mas há um espaço que é escolhido e separado, ele é consagrado, quer dizer, é o espaço destinado ao encontro com o sagrado, com Deus. Israel tinha o templo que foi dedicado a Deus, um lugar de adoração, de oferecer sacrifícios a Deus. E por isso eles fazem essa renovação, são 8 dias de festa que eles fazem, né, de restauração, de eliminar os inimigos, venceram os adversários da fé judaica e reconsagrar o templo, como que uma restauração. Não é só o templo de pedra, mas a fé do povo, a paz deles novamente com Deus, poder adorá-lo, poder estar nesse lugar junto com Ele. Assim como esse santuário também é um lugar de oração. E não pode de outra forma servir senão para isso, celebrar a liturgia e dedicar-se à oração. De forma que o homem tenha acesso livre a Deus. Por isso que o santuário é esse lugar de encontro, né? A minha casa de Jesus é casa de oração, é casa de diálogo com Deus. Esse gesto de Jesus no templo de Jerusalém, na sua época, o templo vinha gente de fora, então tinha quem fizesse troca de moeda, né? Tinha a caixa de câmbio, tinha os que vendiam animais para oferecer em sacrifício. Então, em vez de ali se tornar um lugar, né, dedicado ao silêncio e à oração, e eles começavam ali a fazer o comércio das coisas, e Jesus não gostou dessa atitude e purifica, de certa forma, o templo. Não faça desse templo uma casa de ladrão. É forte a expressão, né?
Por que chamar de ladrão aqueles que estavam lá trabalhando no templo? Mas eles estavam mais interessados no lucro e no ganho que eles iam ter do que propriamente em Deus. É uma utilidade das coisas de Deus para se enriquecer. Então se torna um ladrão, porque rouba das pessoas ou rouba da fé do povo o direcionamento a Deus. Ficam presos no seu comércio. Então, desta maneira, Jesus purifica o templo e dá a ele o verdadeiro sentido para o qual ele foi construído. Mas não pense, irmãos, que Deus habita num templo de pedra. Isto aqui é chamado igreja, porque aqui se reúne a igreja de Cristo, aqueles que creem no Cristo. Tanto que alguém, em outro evangelho, ele vai dizer assim, mas por que dizes isso? Ele fala assim, destrua esse templo e em 3 dias eu o ergo de novo. Aí eles vão dar risada porque demorou 100 e poucos anos para construir e ele em 3 dias vai reconstruir. Mas Jesus falava do seu corpo, templo de Deus, morada de Deus, assim como eu e você somos moradas de Deus, nós somos templo de Deus. Não é só esse espaço aqui que nós estamos reunidos, que é templo de Deus. Aqui sim, Deus prometeu estar aqui, atento à nossa oração, atento à nossa prece, atento às nossas necessidades. Ele mesmo diz, eu estou aqui, eu me manifesto aqui, e isso tem acontecido, mas o grande templo é nós. Nós é que somos morada de Deus. Bom, se nesse templo aqui, Jesus o purifica para que não seja uma casa de ladrão, imagine, irmãos, aqui dentro de nós, o que está acontecendo aqui nesse lugar que é lugar da morada de Deus? É lugar da habitação de Deus. Quais são os vendilhões ou quais são os ladrões que estão aqui dentro de nós, roubando o lugar de Deus da nossa vida? Dificultando a nossa vida, dificultando a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Ele. Porque o homem tem uma dignidade que parece que nos últimos dias não estão mais defendendo a dignidade humana, mas seus próprios interesses. É mais fácil matar o outro do que salvá-lo. É mais fácil eliminar o oponente do que se compadecer dele. Perdeu-se muito. Porque se eu não me elevo na minha vida em Deus, porque é Deus quem eleva o homem à sua máxima dignidade, com a qual Ele criou e que o pecado, de certa forma, deformou, desconfigurou o homem. Tanto que tudo aquilo que vai sendo deformado é porque ele perdeu a sua conexão com a fonte original. Já não é mais o original. Quantos não têm mudado de atitude, de personalidade, externa e internamente, por causa de uma ideia. E perderam a sua estrutura original, de homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. O templo é para isso. É para elevar o homem para Deus. Porque Deus não o criou o homem para essa terra. Deus o criou e colocou aqui para que ele, como uma semente, como uma árvore, uma vida que cresce, que sobe, e não algo que se deteriora e se decompõe. Quanto mais distante o homem de Deus, mais desconfigurado ele é, mais deformado ele é. É só prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas estão ficando desfiguradas, porque já não acreditam mais em Deus, já não conversam mais com Ele. E por isso o pecado vai tomando conta, os vendilhões vão entrando, e a situação vai se tornando cada vez pior. Então é hora de levantar, é hora de ficar de pé novamente.
O templo está aqui, Deus se manifesta a nós, é preciso abrir o coração e voltarmos para Ele, e não mais ficarmos nessa inércia, né? Vai, não vai, é seguro, não é seguro. Puxa vida, Jesus tantas vezes falou, em verdade vos digo, é Deus quem está falando, Deus não mente. Nós estamos acostumados tanto com a mentira que não acreditamos até em Deus, achando que Ele está mentindo para nós, e Ele nunca mentiu para nós. Desde quando Ele criou o homem e a mulher, Ele nunca mentiu para nós. E Ele mesmo diz, as minhas palavras são palavras de vida, elas têm força de vida, de transformação. Nós não acreditamos na palavra de Deus, por isso que muitas vezes nós não somos transformados, nós não somos restaurados, porque não acreditamos nele, que Ele pode, ou que Ele nos dá essa capacidade. Por isso o diálogo com Ele é importante, a intimidade minha com Deus é importante, porque se eu dialogo com Ele, se eu entro em comunhão com Ele, em unidade com Ele, eu me torno como aquele ramo da videira que está junto ao tronco e a seiva circula, a graça de Deus vai e vem. Quando eu aplico-me a essa intimidade com Deus, eu sou elevado, eu sou transformado. Eu deixo de ser um homem terreno para ser um homem celeste, para ser um homem de Deus, um homem do Espírito, que vive no Espírito de Deus, que vive na comunhão com Deus. Porque se eu não estabeleço essa comunhão com Ele, eu vou viver na comunhão com os outros aqui, então eu vou ser igual aos outros. Mas a diferença que faz de nós cristãos e dos que não são cristãos é essa intimidade nossa com Deus, essa comunhão com Ele. Por isso, assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo, permita que Ele também expulse aqueles vendilhões que estão aqui dentro e que estão sugando a sua vida, em vez de te enobrecer como filho e como filha de Deus. O mártir que nós estamos celebrando hoje, ele não morreu sozinho. Foram 117 pessoas que morreram, que foram martirizadas pelo governador da região do Vietnã. Eram muitos sacerdotes, tinha 50 bispos, pai de família, crianças, catequistas. Foi quase que uma diocese inteira que foi eliminada, que foi morta, porque não negaram a sua fé diante daqueles que insistiam para que eles abandonassem a fé cristã, desistissem dela e vivessem o sistema que eles estavam propondo. Assim hoje, meus irmãos, olhando para esses mártires, deixemos-nos também ser transformados pela graça de Deus e abramos o nosso coração para que Jesus nos purifique, nos renove e nos faça homens e mulheres dignos de ser chamados filhos e filhas de Deus.